Vamos lá, hoje nós vamos falar aqui de uma ação interessantíssima, com muito potencial de crescimento. Ela já subiu 9.588%. Eu já vou te mostrar aqui na minha tela. Cara, se multiplicou muito, já fez muita gente rica e vai continuar fazendo. Isso porque ela continua barata mesmo diante de toda essa alta que ela teve aí. É uma ação que eu tenho na minha carteira que eu gosto bastante, venho adquirindo cada vez mais posição, já faz um tempo que eu venho comprando ela. A parte de investimentos dela, a tese de investimentos é interessantíssima. Vamos falar da PetroRio, a Prio 3. É uma empresa petrolífera, mas ela não é qualquer empresa não. Ela é uma empresa que tem muito potencial, como eu falei, e ela tem custos baixíssimos, ela tem uma alta eficiência, ela é muito eficaz realmente no que ela faz, e ela compra basicamente campos já maduros, com campos já que já teve aquela extração, já teve perfuração, já teve todo o aproveitamento máximo que uma outra empresa poderia ter, e ela tem uma alta eficiência. O que ela faz? Ela compra esses campos que já não servem mais para mais nada para aquelas empresas, como a Petrobras, por exemplo. Ela vai lá e compra aqueles campos que já foram explorados, já teve todo aquele investimento. Ela vai lá e investe mais um pouquinho, compra barato, porque simplesmente era algo que estava meio que largado para aquela empresa, compra barato e extrai muito daquilo ali, porque ela é altamente eficiente. E tudo isso com um nível de custo muito baixo, fazendo com que a empresa tenha uma lucratividade muito alta. Então vamos falar aqui hoje de uma empresa que tem caixa positivo, ela tem muita grana mesmo. Eu já vou te mostrar inclusive aqui num gráfico que eu peguei no RI da empresa. Isso que você não vê em qualquer canal por aí. Então já chega se inscrevendo, deixando o like nesse vídeo e agora vem comigo. PetroRio, apenas na data de hoje, saiu uma notícia aí, e apenas na data de hoje está com uma alta de 1,74%, custando R$ 42,69. Porém, quando a gente coloca o gráfico de um ano, ela caiu 3,74%. Então tá, mais ou menos lá, elas por elas. E quando a gente abre o gráfico histórico dela, o gráfico máximo, veja que ela já custou um dia lá seus centavinhos. Ela já foi uma empresa que custou centavinhos, teve gente que comprou, se tornou multimilionário com essa empresa. E hoje, com um aumento aí de 9.600%, olha só, quem comprou lá de trás até aqui, 9.600% foi a rentabilidade até hoje com a PetroRio. E olha que essa empresa ela não paga dividendos. E eu sei que muita gente acaba não gostando dessa empresa por conta disso, porque não paga dividendos. Mas o fato é, a empresa ela lucra, ela tem os seus lucros e ela tem basicamente três formas aí básicas de remunerar o acionista. Uma é através dos dividendos, seja JCP ou dividendo mesmo, mas os proventos em si. Outra são as bonificações de ações, quando você, acionista, recebe novas ações da empresa e aí você aumenta sua participação na empresa, ou ela recompra suas próprias ações. Ela vai lá, pega as ações que estão no mercado, recompra por preços atrativos. Então ela usa o lucro para isso, ao invés de distribuir para o seu bolso. Mas quando ela faz isso, ela vai lá e joga para a tesouraria aquelas ações, tira de circulação, fica menos ações em circulação, ela pode cancelar aquelas ações. E ficando menos ações em circulação, a sua ação que você já tem nessa empresa acaba ficando com uma participação maior, ou seja, você acaba se beneficiando disso. E os próximos dividendos que virão, caso a empresa um dia venha a pagar, você acaba ganhando cada vez mais porque a sua fatia no bolo está cada vez maior. E é justamente isso que se espera da PetroRio, que uma empresa que tem muito crescimento e ela realmente é muito eficiente, cara, tanto que ela já subiu tanto. A título de exemplo, temos a WEG também, que todo mundo fala, que empresa cara, mas o negócio não para de crescer porque é uma empresa com foco total aí em crescimento, altamente eficiente também, tem muito a crescer e é muito melhor ela colocar o dinheiro dela nela mesma, já que ela sabe fazer ótimos investimentos e continua crescendo do que ela simplesmente sair distribuindo para você. Então a PetroRio ela também está nessa pegada aí, crescendo, fazendo mais investimentos, ampliando, inclusive fez mais investimento aqui, nós vamos falar disso. E aí, o que a gente tem no futuro? Uma empresa que num dado momento ela vai se tornar uma empresa madura e provavelmente ela vai pagar bons dividendos. Aqui no scanner da bolsa a gente vê aqui, eu gosto bastante disso aqui, que a gente tem essa ferramenta que facilita demais, principalmente para quem é trabalhador aí, que não tem tempo para ficar analisando a ação, vendo se a ação tá em preços atrativos ou não. A gente tem o Descontex, olha só quantos pontinhos vermelhos a gente teve recentemente da PetroRio. Esses pontinhos vermelhos sinalizam pontos de entrada, momentos em que você pode fazer aportes, tirando ali qualquer incidência de erro humano, qualquer incidência de emoção humana, enfim.
Apenas com base nos números da empresa, você consegue ter bons resultados fazendo aportes, seguindo aqui o Descontex. Além de várias outras coisas que você tem aqui. Se você quiser, tem um link aqui embaixo com desconto, embaixo nesse vídeo. É só você clicar lá nesse link e você vai ter, além do desconto, 7 dias para fazer o seu teste. Aí saíram algumas notícias, olha só, para a Genial, tá? A Genial Investimentos, considerando os níveis de preço, a Genial vê a empresa negociando a 2,4 vezes o valor de empresa pelo EBITDA, que seria o EV/EBITDA, esperado para 2025, junto a um rendimento de fluxo de caixa de 23%, sem considerar o valor da compra de Peregrino. Isso aqui foi uma compra que eles fizeram agora, uma compra recente, 40% de participação lá nesse campo, e foi o que realmente aumentou a produção e as vendas da empresa, que nós já vamos falar também. A PetroRio, ou a Prio 3, hoje está cotada aqui, está desatualizada, a gente já viu aqui no site do Google, tá 42 e pouco, né? Mas a gente vê aqui que ela está com PL de 7,8, PVP de 2,12. Olhando apenas esses indicadores assim, sem confrontar com nada, a gente não pode dizer realmente se está barato, se está caro, mas aqui com base no PL histórico da Bolsa de Valores, do Ibovespa, a gente já sabe que está barato. Agora, quando a gente vem aqui para baixo e abre o histórico de PL da empresa, aí a gente observa isso aqui, ó. A média histórica da empresa de PL é de 11,72 e hoje está em 7,86 vezes. Então, realmente está mais barato do que a empresa, pegando aí o seu histórico, e também está mais barato com relação ao preço sobre o valor patrimonial. Pegando ali o PVP da empresa, a média fica em 2,25 e hoje está em 2,12, caindo cada vez mais. Ou seja, a empresa está com alto valor patrimonial, isso aqui não mexeu, e a empresa vem com a cotação caindo, vinha com a cotação caindo. Agora parece que ela voltou a se reajustar no mercado, muito por conta daquele peso que várias ações do mercado estão passando. A título de exemplo, temos o Banco do Brasil caindo muito por fatores externos, fator de economia, fator de política, enfim, várias coisas que não estão diretamente ligadas na empresa estão fazendo peso na nossa bolsa de valores, fazendo com que esses ativos, independente do julgamento ou precificação do seu valor intrínseco, eles estão fazendo com que os preços, as suas cotações caiam. E assim tem acontecido também com a PetroRio, não é diferente. Justamente por isso que o PVP vem caindo aqui. Quando a gente fala de margem líquida de lucro, a gente vai falar de competitividade, poder competitivo. A gente vê que a empresa possui 34% de margem líquida de lucro, ou seja, a cada R$100 que ela extrai, que ela consegue gerar de grana, R$34 mais ou menos é o que ela consegue gerar de lucro. Isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente confronta com a média do setor, que fica em apenas 6,91. Então é uma empresa altamente eficiente, está com um ROI aqui de 26,94%, e quando a gente fala de endividamento, olha aqui, dívida líquida sobre EBITDA de 0,77. Isso que nós estamos falando de um momento em que essa empresa está teoricamente com endividamento alto. Para ela, para os níveis dela, isso aqui é alto, 0,77. Se a gente confrontar com o mercado, confrontar com outras empresas, isso aqui definitivamente não é nada alto, mas é porque normalmente ela costuma ter esse cenário aqui, ó, de dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, endividamento, alavancagem negativa, mostrando que a empresa sempre possui caixa. Nesse momento ela fez compra, então seu endividamento dá aquela levantadinha, daqui a pouco isso aqui vai reduzir novamente. E aqui nós temos o gráfico de lucro versus cotação. A gente sabe que no longo prazo a tendência é de que a cotação siga o lucro. A gente vê esse cenário aqui, ó, uma assimetria gigantesca entre a cotação e o lucro da empresa, mostrando que tem esse gap todo aqui, esse potencial gigante de crescimento. Aí a gente vai falar agora do que saiu, qual a notícia que saiu da PetroRio. Ela liberou seu resultado, seus dados operacionais aí de dezembro de 2024, referentes ao quarto trimestre. Ela fechou o quarto trimestre do ano, e aí a produção saltou 40% em dezembro. A PetroRio teve o seu melhor mês do ano. E aqui a gente vê algumas coisas, alguns pontos. A companhia fechou o ano com produção de 106 mil barris de petróleo equivalentes diários, alta de 38% em relação a novembro e o melhor mês do ano. Houve aqui essa consolidação da participação, como eu falei, essa compra, essa aquisição de 40% no campo Peregrino, que contribuiu com 32,6 mil barris por dia também em dezembro. E o BTG citou algumas coisas aqui que afetaram bastante no ano essa empresa. A greve do IBAMA foi algo que atrasou as licenças ambientais essenciais para a empresa, para que ela
pudesse aumentar a sua produção. A greve realmente atrasou demais, inclusive voltou e ainda não teve as licenças. E isso acabou impactando as operações diárias da companhia e o Primeiro Petróleo ser o principal motor de crescimento do campo Wahoo. E o banco estima que esse campo ele deu uma boa produção, uma boa capacidade de produção diária de barris, aumentando essa produção atual da Prio em cerca de 50%. E eles falam, por que comprar a Prio? Como eu falei, ela é uma empresa de baixíssimos custos de produção, com uma alavancagem muito boa, uma alavancagem excelente. Ela é apontada como compra alta, de alta convicção para o BTG, e ela apresenta um ponto de entrada atraente nestes preços. Inclusive, estão com preço-alvo de R$ 72 por ação, que representa um potencial de alta de 73%. Além disso, nós temos algumas coisas mais interessantes ainda. Como eu falei, essa empresa ela pode entregar, apesar de ela não entregar para a gente os dividendos, que muito investidor adora dividendo. Claro que tem que adorar mesmo, tem que gostar de ver dinheiro isento de imposto de renda pingando na conta, mas o fato é que essa empresa, ao invés de distribuir dividendos, o que ela faz? Ela recompra muitas ações. Olha só, todos os meses, praticamente, ela tem recomprado muitas ações, principalmente recentemente, tá? Desde a casa dos R$ 42, ela comprou 2.255.000 ações, depois comprou 6.576.000 ações ao preço médio de R$ 39, depois, na casa dos R$ 40,55, comprou mais quase 8 milhões de ações. Ela está recomprando muitas ações, fazendo com que o acionista acabe ganhando sem que nem perceba. Agora eu vou entrar contigo aqui no site de RI da empresa para te mostrar uns detalhes importantes, mas antes, rapidinho, já aproveita e entra aqui no nosso grupo gratuito do Facebook, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e deixa um like nesse canal, cara, deixa um like nesse vídeo aí, que eu tenho certeza que em menos de 2 segundos você consegue fazer isso, se ajuda demais para eu continuar trazendo mais vídeos assim para você. E me fala nos comentários qual ação que você gostaria de ver uma análise por mim aqui nesse canal. Então vamos lá, a gente está no site de RI da empresa. Eu quero abrir aqui central de resultados para a gente ver alguns detalhes importantes, tá? A gente vai em apresentação de resultados e aqui a gente vê que no terceiro trimestre a produção realmente da empresa deu uma leve caída, muito por conta que afetado diretamente pelo IBAMA, que acabou nesse momento aqui não tinha voltado ainda. Além disso, tem um fato importantíssimo que eu acabei esquecendo de falar, mas eu lembrei agora. Essa é uma empresa que ela exporta, então ao exportar, ao ser uma exportadora, apesar dela ser cíclica, ligada à commodity, que é o Brent petróleo, ela tá se beneficiando muito aí do câmbio, porque o dólar, você sabe, você acompanha aqui esse canal, já é inscrito, já sabe, o dólar tá nas alturas máximas, acima dos R$ 6, chegou a bater R$ 6,30 e poucos, salvo engano foi R$ 6,31, e com isso, o que acontece? Essa empresa acaba se beneficiando. Você, ao investir numa empresa desse tipo, você também está indiretamente dolarizando seu patrimônio. Aqui, olha só os níveis de alavancagem da empresa, tá? Olha só, dívida líquida seriam essas barrinhas verdes. A gente observa aqui que no primeiro trimestre de 2023, a dívida líquida realmente saltou, a empresa estava com caixa e do nada saltou porque ela fez investimentos. Depois ela fez mais alguns investimentos, mas mesmo assim, cara, a dívida líquida sobre EBITDA, que seria a alavancagem, ali o indicador que mede a alavancagem da empresa, estava negativo, mostrando que a empresa vinha com caixa, depois subiu, mas olha o pico foi de apenas 1,1 vez, então endividamento muito baixo mesmo, e agora a empresa tornou a reduzir esse endividamento, e aí a gente tem hoje uma alavancagem baixíssima, e é esse ponto que eu queria te chamar a atenção aqui. A empresa tem custos reduzidos demais, ela consegue extrair muita produção, ela vem aumentando sua produção. Além disso, saiu esses dados operacionais da empresa, olha só. Os dados operacionais da empresa, a gente pode ver que Peregrino, aqui, ó, uma participação de 40%, a gente não teve o ano inteiro, porque isso é recente. Então entrou aqui na produção diária de barris de petróleo da PetroRio, entrou aqui com um aumento relevante. Vê que, dá uma olhada aqui, que em outubro produziu 79 mil, depois 76 mil e aqui saltou para 106 mil, e a tendência é de que isso aumente com o tempo, e na parte de vendas de óleo também aumentou bastante. Então foi um investimento que realmente aumentou a produção da empresa. Isso naturalmente vai gerar mais caixa para a empresa, mais dinheiro, vai haver mais recompra de ações. Então, cara, tudo se encaminha para o quê? Para o crescimento de mais saúde financeira para essa empresa. O acionista só tende a se beneficiar, aquele acionista de médio e longo prazo. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, é uma empresa que eu tenho na minha carteira, eu gostaria de ter feito essa análise e por isso eu trouxe essa visão para você. Coloque ela no seu radar, faça seu estudo mais aprofundado, caso você queira, aí sim você decide
pelo seu investimento. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, dá o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e também deixa um comentário. Agora eu fico com esse vídeo aqui do meu lado, que eu tenho certeza que é um vídeo que você também vai curtir pra caramba.